Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando aqui agora, este é o canal Café com Emoção por Leucotrena. E hoje nós vamos falar de um tema que está muito presente no nosso dia a dia, principalmente depois que o Covid-19 chegou e mudou a nossa vida por completo. Ou seja, nosso convívio social drasticamente caiu. Então, eu vou falar para vocês com propriedade, porque eu sou uma pessoa que neste momento, assim como você, humana, também estou sofrendo os viés do Covid-19. E eu tô falando da saúde emocional, da saúde física, tá? Porque a saúde emocional, nossa inteligência emocional impacta completamente no nosso corpo. Então, não sou diferente de nenhum de vocês e estou aqui para falar um pouquinho sobre isso, tá? E que muitas vezes pode passar despercebido ou pode ser confundido com algo que está temporariamente acontecendo por causa das novas regras de convívio social, enfim. Tá? Hoje eu vim falar da ansiedade oculta. Exatamente. Por que ansiedade oculta? Porque muitas vezes você não sabe que é ansiedade. E eu tô falando isso para vocês porque há 5 anos atrás, vai fazer agora no próximo mês, o meu filho sofreu um acidente, houve um atropelamento. E filho único, né, gente? Fui forte quando precisei ser, mas aí eu acabei descobrindo que eu estava sofrendo de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e de quebra de brinde, infelizmente, devido à ansiedade generalizada, veio a síndrome do pânico. Tá? Desde lá eu trato, graças a Deus a psicoterapia eu já tive alta faz mais de 1 ano, mas enfim, passei pelo médico, consulta habitual, né, de rotina, e a dosagem da minha medicação teve que ser reajustada, devido ao atual cenário. Então o que acontece? Muitas vezes a gente está sofrendo de ansiedade e a gente nem sabe. Por quê? Porque a gente não tem tempo, às vezes, para se conhecer. Isso é o nosso maior erro. Então, quando a gente está sofrendo de ansiedade, tem vários sintomas, tá? Eu vou falar os meus, e aí, se você se identifica com algum, porque cada pessoa, né, tem alguns sintomas, às vezes apresentados, outra não, enfim. Eu tenho o que eles chamam de bolos, tá? Quando a minha ansiedade começa a subir, que é como se tivesse literalmente um bolo, uma bola aqui, e às vezes ela sobe e desce, e você pode confundir isso com gastrite. Pode ser uma gastrite? Pode, mas pode ser uma gastrite com ansiedade, ou uma gastrite nervosa, que eles chamam, que pode ser desencadeada também pela ansiedade, tá? Às vezes eu tenho insônia, aconteceu de eu dormir direto, assim, semanas 2, 3 da manhã, já aconteceu de dias que eu não preguei o olho durante a noite, eu fui dormir 5 da manhã, tá? E, assim, a gente acha que é porque a gente está muito em casa, porque tá com uma rotina muito, né, densa, essa seria a palavra, porque quem sai para trabalhar ainda sai para trabalhar, quem está em home office, né, tá direto só em casa, e aí tem que ter uma maior habilidade, apesar de muita gente já estar há 1 ano, tem que ter uma grande habilidade para separar tudo, tá? Que muitas vezes não é fácil, principalmente quem tá com os filhos em casa também, porque estão à distância, né, no EAD, enfim, mudou tudo.
E é normal a gente ficar ansioso. Por quê? Porque quando que isso vai acabar? Quando que eu vou poder viajar? Quando que eu vou poder sair e ter lazer? Quando que a vida, digamos, volta ao normal? A gente precisa das válvulas de escape. Interagir com os amigos, sair, dar um rolê, ir no cinema, ir no teatro, aglomerar, que a gente ama, porque o ser humano não nasceu para viver sozinho, né? Nem recluso, que é o que nós estamos ultimamente. E a ansiedade, ela vem, e às vezes ela vem, como o tema aqui diz, de uma forma oculta, porque a gente não sabe o que é ansiedade. Tem muita gente que sofre de ansiedade há anos e não sabe o que é ansiedade. Aí tem esse sintoma de bolos, que é essa bola que, horrível, e aí acha que é estômago. Aí toma chá, às vezes toma remédio pro estômago, né? Tem gente que não sabe direito o que é azia, que azia é uma queimação, aí acha que isso é um princípio de azia. Eu digo isso pra vocês porque eu também já achei que era problema de estômago. Eu achei que era alguma coisa que eu tinha comido, eu já botei culpa até na banana, gente. Acreditem, eu botei a culpa na banana. E porque eu não sabia, não estava conseguindo identificar, entende? A gente está muito, às vezes, no automático da rotina e a gente, por isso que o óbvio precisa ser dito. Então, o que acontece? Vocês podem estar com insônia, tem gente que às vezes perde o apetite, eu, dependendo do período, eu perco o apetite, tá? Eu sou o tipo de pessoa que eu paro de comer, eu não como. Tem outras pessoas que comem como se o mundo fosse acabar daqui a alguns segundos, porque elas estão vendo, elas estão comendo. É uma alimentação compulsiva, porque isso é ansiedade e a alimentação é uma válvula escape, tá? Para ela não estourar. Só que isso vai impactando o nosso corpo, né? Olha só, começam a aparecer os sintomas físicos da ansiedade. Insônia, falta de apetite ou excesso de apetite, a gente às vezes tende a ficar mais irritado, né? Outras pessoas já não. Tem pessoas que tendem, às vezes, em vez de ter insônia, ficarem mais sonolentas, porque é uma forma, muitas vezes, do teu cérebro ter uma fuga. Então, ele te põe para dormir, ele te desarma, tá? Então, gente, são N fatores, tá? Se você tem dúvidas, se você está sofrendo de ansiedade, se você se identifica com algum desses sintomas que eu falei, ou se você acha que tem alguma coisa fora do normal, procure um clínico geral, converse com ele. Se for o caso, peça um encaminhamento para um psicólogo, né? Porque aí o psicólogo vai conseguir avaliar, ou se você preferir, vá primeiramente no psicólogo, o psicólogo vai conseguir te avaliar, tá? E verificar se só a terapia vai te atender, tá? Ou pode começar com terapia e se ele vê que só a terapia não está evoluindo, ele te encaminha para um médico, porque muitas vezes precisa entrar com os fármacos. E não vem dizer para mim, eu não gosto de tomar remédio. Ninguém gosta. Ninguém toma remédio porque quer. Primeiro que é um gasto, outra, você está ingerindo química, mas se você precisa, seja consciente, tome, tá? Porque assim, nos primeiros sintomas que eu percebi que a minha ansiedade estava saindo do normal, tá? Eu já procurei um médico e a minha medicação, já falei tudo isso pra ele e questionei, né, sobre a dosagem. E realmente, foi o que ele fez, ele reajustou a dosagem. Eu tomava 10 miligramas e ele me colocou em 20. Ou seja, dobrou minha dose. Mas tudo bem, vida que segue, é só mais um degrau. Eu já tomei 20 miligramas por um período, melhorei, e aí fui para os 10, que é a dosagem inicial. Mas, o que é importante? Eu não desejo para ninguém de vocês que passem por um transtorno de ansiedade generalizado ou uma síndrome do pânico, porque, gente, é horrível. Você perde o controle total, porque a tua cabeça, a minha, vou falar por mim, a minha cabeça não desligava. O meu corpo estava exausto, queria dormir, e eu dormia, só que na minha cabeça eu estava sonhando, sempre resolvendo o problema. E, gente,
Ninguém merece. Opa, voltou. E, gente, ninguém merece ficar só resolvendo o problema. Imagina, tua cabeça não desliga. E aí o teu corpo começa a ter... Gente, durante a crise de pânico, você tem um medo inexplicável. Você não consegue controlar o seu corpo. Eu tinha muita dor de barriga. Literalmente. E isso acabava comigo, porque já estava com um desgaste mental, emocional e físico, né? Então, a ansiedade, às vezes a gente não dá bola, eu tô ansioso. Não, gente, é importante. Então, aqui quando eu falo de ansiedade oculta, é porque às vezes a gente não dá a devida atenção que precisa, ou a gente não sabe identificar, então a gente precisa de ajuda. Se você acha que você está com alguns sintomas ou algumas coisas fora do seu normal, procura ajuda, procura um médico, não custa avaliar, porque você não vai querer passar por o que eu passei. De ter que tomar remédio tarja preta, sonífero hipnótico, de te darem um diazepam, que foi o meu caso, me deram um diazepam de 10 miligramas, era 8h30 da manhã, 1h da tarde eu estava acordada, ligada. Hoje, se me dão um diazepam de 10 miligramas, eu acho que eu durmo 3, 4 dias. Mas para ver o estado que chega o desgaste da nossa mente por causa da ansiedade, tá? E aqui a gente está falando de ansiedade, mas se você identifica que você também está com outros sintomas, que pode ser que você está se sentindo deprimido, para baixo, que isso é tema para um outro vídeo, que depois eu posso fazer também, tá? Tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Porque nesse momento, não é o momento de ir pro médico. Tá, mas se você tá sentindo que não tá legal, tem que procurar. Não pode deixar gravar, tá? E eu digo isso pra vocês porque assim, ó, eu não quero que ninguém de vocês tenham esse turbilhão de descontrole emocional. Porque aí, gente, aqui a cabeça da gente entra em curto. Porque os neurônios do bem simplesmente são enjaulados e aí o cortisol vai lá em cima por causa da ansiedade, adrenalina, e o cortisol por causa do estresse, porque você fica muito estressado. E aí você literalmente perde o controle. E quando você perde o controle aqui, você não controla mais nada, porque queira ou não, aqui é o computador geral, né, que nem eu digo, a nave mãe, que controla todo o restante. Se der curto-circuito aqui, nega, bau, até consertar aqui, o resto todo sofre. E as pessoas que estão à nossa volta sofrem junto com a gente, né? Porque ninguém quer ver a gente sofrer. Então, eu deixo essa reflexão para você aí, tá? E assim, você que está chegando aqui, se gostou do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Você que já nos acompanha, que é inscrito, deixa o seu like. Você que chegou, se inscreva no canal. Se esse conteúdo não fez sentido para você, parabéns, tá? Mas compartilha, pode ter alguém que você conheça que esteja precisando desse recado, tá?